Está no ar o Link MPSP, um programa feito para quem quer ficar por dentro de tudo que acontece na nossa instituição. Na agência de notícias, vamos ver uma novidade, que estabelece que os inquéritos policiais digitais sejam enviados pela polícia diretamente para o MPSP. No Dicas da Semana, membros e servidores dão dicas culturais. E no Fique Sabendo, o MPSP responde às dúvidas dos espectadores. Mas não é só. Temos ainda uma entrevista com a doutora Milene, que é a coordenadora do CAEX. Estamos só começando. Fique com a gente. Um ato normativo conjunto do Procurador-Geral de Justiça, Jean Paulo Ismânio, e da Corregedora-Geral do MPSP, Teresa Exner, estabelece que os inquéritos policiais digitais sejam enviados pela polícia diretamente para o MPSP. Essa medida dará mais agilidade à tramitação e vai permitir um protagonismo maior dos promotores durante a investigação. O PGJ falou sobre a novidade. A tramitação direta dos inquéritos policiais entre a Polícia Civil e o Ministério Público é um grande avanço institucional. Fortalece o Ministério Público porque permite maior controle da atividade policial. Nós vamos exercer melhor o controle externo da atividade policial, vamos realizar melhor as investigações, vamos prestar melhores serviços para a população, vamos ganhar tempo, vamos ganhar eficiência, porque o nosso trabalho depende do controle do fato. Controlar o fato é controlar o inquérito policial da forma como a tramitação direta vai permitir, mantendo as autonomias das instituições, mas fortalecendo, sobretudo, o nosso papel de fiscalizar a investigação, de realizar a investigação e obter o melhor resultado final, lá na condenação de cada processo criminal. A Central do Processo Digital e a Assessoria Eleitoral promoveram uma capacitação de promotores de justiça eleitorais sobre processos eletrônicos e também sobre doações acima do limite legal. A atividade foi realizada com promotores da Grande São Paulo, Vale do Ribeira e Taubaté. A assessora eleitoral do PGJ, a promotora Ana Laura Lunardelli, falou sobre o tema. O Ministério Público atua pela lisura de todas as campanhas políticas e pela eleição sem fraudes e o mais limpa e ampla possível. Como guardião da ordem democrática e da Constituição Federal, o Ministério Público atua em todas as fases do processo eleitoral, desde o alistamento até a diplomação de todos os candidatos eleitos. Desde o dia 22 de outubro deste ano, todo o processo judicial eleitoral é eletrônico e, por conta disso, os promotores de justiça estão recebendo uma capacitação para poderem operar essa ferramenta, que é muito mais ágil, e a prestação jurisdicional eleitoral é entregue o mais rápido possível para toda a sociedade. O Ministério Público sempre defenderá eleições limpas, justas e sempre combaterá a corrupção eleitoral. O MPSP obteve a condenação de José Roberto da Silva a 21 anos de prisão por tentativa de feminicídio triplamente qualificado e mais 1 ano e 2 meses por lesões corporais. Ele tentou matar a ex-esposa Maria José Santos da Silva com golpes de faca e agrediu também a mãe dela e vizinhos que tentaram intervir. O promotor de justiça Luiz Fernando Rocha falou sobre a decisão. Duas características são bem marcantes neste crime de feminicídio, nessa tentativa de feminicídio. A primeira característica é relacionada ao motivo, à motivação do crime. Por que o autor tentou matar a vítima? Como só ocorrer, corroborando as estatísticas já existentes, mais uma vez, o homem, não se conformando com a separação, tentou matar sua ex-companheira. Este foi o motivo do crime. Uma outra característica muito importante, que apareceu assim de uma forma muito latente, é a evolução criminosa. O autor, ele inicia as agressões com pequenas agressões verbais. Durante um lapso temporal, em razão da ausência de resistência da vítima, essas agressões verbais se transformam em pequenas agressões físicas até redundar na tentativa de feminicídio. E é isso que ocorreu. A Justiça recebeu a denúncia do MPSP contra 5 mulheres que humilharam e cortaram o cabelo de uma criança em Mogi das Cruzes.
As denunciadas, todas da família da criança, puxaram seus cabelos, cortaram os fios de maneira desordenada e causaram lesões no couro cabeludo. As réis também proferiram xingamentos racistas contra a vítima de apenas 9 anos de idade. Na ação, a promotora Flávia Rigolo pede a condenação penal de todas as réis e o pagamento de indenização por danos morais. O Procurador-Geral de Justiça, Jean Paulo Ismânio, e a Federação Amor Exigente renovaram um termo de cooperação que permite a continuidade de uma parceria entre as instituições. O MPSP faz uma seleção de pessoas com problemas familiares, principalmente ligados ao consumo de substâncias psicoativas, e elas passam então a receber o acompanhamento do programa. A coordenadora do CAU Cível, Fernanda Beatriz, falou com o Link MPSP sobre essa renovação. Hoje renovamos o termo de cooperação entre o Ministério Público do Estado de São Paulo e a Federação Amor Exigente. O termo de cooperação tem como objeto o fortalecimento do vínculo entre famílias e pessoas fragilizadas pelo uso de álcool, drogas e dependência química. A ideia é que grupos de apoio existentes nas cidades possam ser provocados pelas promotorias para um estímulo e um apoio à família no momento de dificuldade e necessidade de um acompanhamento. As cidades que não possuem podem provocar a criação do grupo do Amor Exigente. Maiores informações podem ser obtidas através do Centro de Apoio Cível de Tutela Coletiva. Contamos com a colaboração e participação de vocês. Todos os detalhes dessas e de outras notícias sobre o MPSP você pode encontrar no nosso site www.mpsp.mp.br. Uma das dicas da semana de hoje é da promotora de justiça Renata Riviti. Ela indica um livro chamado Castelo de Vidro. A minha dica de hoje é uma leitura, o último livro que eu li. Chama-se Castelo de Vidro, de uma escritora norte-americana, Janet Walls. É um livro bastante... Além do livro tem um filme, eu não vi o filme, mas eu sei que tem um filme de 2017. Esse livro ganhou vários prêmios internacionais, ficou entre os mais lidos nos Estados Unidos durante muitos anos e para mim foi bastante impactante, principalmente por conta da minha atuação na área da infância e juventude. Mostra a história real de aliás, da própria jornalista que escreveu o livro, de toda a dificuldade e abusos e negligências e maus tratos sofridos durante a infância, ela e os irmãos. E o vínculo, apesar disso, bastante fortalecido que ela tem com os pais, a resiliência de todos esses irmãos e como se transformaram em pessoas bem-sucedidas, isso foi bastante impactante para mim. E recomendo, acho bastante transformador. A outra dica é da servidora Ivanir Alves. Ela fala sobre um seriado chamado Heartland. A minha dica é a série Heartland. É uma história que se passa no interior do Canadá. Uma família que cuida de cavalos, que adestra cavalos. E o interessante é que os problemas familiares são os mesmos nossos. Só que eles têm uma maneira diferente de lidar com a situação, usando o diálogo. Então toda a família pode sentar para assistir. É baseada no livro que leva o mesmo nome. E são 13 temporadas. E a gente pode assistir pela Netflix. A primeira pergunta do Fique Sabendo de hoje é da Paula. Ela tem uma dúvida sobre a denunciação caluniosa nos casos de lei de abuso de autoridade. Ela quer saber se vale somente para promotores ou se vale também para outros agentes públicos. Quem responde é o subprocurador Mário Sarrubo. Paula, sua pergunta é muito interessante. Em primeiro lugar, há que se considerar que em qualquer ação penal, o Ministério Público é o seu titular. Portanto, isso vale quando o denunciado caluniosamente é um promotor de justiça, nesse caso é o procurador-geral, que é o titular da ação penal, mas isso vale para qualquer outra situação. Vale, por exemplo, contra uma autoridade policial militar, contra uma vítima policial civil, desde que haja uma imputação caluniosa, desde que haja uma imputação falsa de abuso de autoridade contra alguém. Portanto, vale para todos, vale para todas as pessoas. Este deverá ser o posicionamento da instituição Ministério Público, seja lá qual for a vítima. Há que se considerar, por outro lado, que para que se caracterize a denunciação caluniosa ou mesmo o crime de abuso de autoridade, nós não podemos nos esquecer da necessidade do dolo. O dolo é o elemento subjetivo essencial nesse tipo de infração penal,
é necessário que alguém esteja caluniando dolosamente, intencionalmente a autoridade, seja ela quem for, é necessário, portanto, esse elemento subjetivo sob pena de atipicidade absoluta do comportamento. Acho que é isso. Espero ter respondido às suas dúvidas. Muito obrigado. E a outra dúvida é da Márcia. Ela pergunta se cada uma das unidades do Conselho Nacional do Ministério Público deve seguir as orientações do CNMP. Quem responde é o promotor de justiça Ricardo Silvares. Márcia, boa pergunta essa. O artigo 130A da Constituição Federal, ele foi criado justamente pela Emenda Constitucional 45 para trazer este novo órgão ao Ministério Público de um caráter mais nacional, que é o Conselho Nacional do MP. Ele procura uniformizar as regras a respeito da atividade do Ministério Público. E sim, isso pressupõe que todos os órgãos do Ministério Público sigam essas normativas, essas regras, essas resoluções. Então, se ele faz uma resolução sobre controle externo da atividade policial, isso tem que ser observado pelo MPF e pelos MPs dos estados. Então, respondendo a sua pergunta, a resposta é positiva. Você também tem alguma dúvida que possa ser respondida pelo Ministério Público? Mande pelas nossas redes sociais. Twitter, MPSP_oficial. Instagram, MPSP_oficial. Facebook, MPSP.oficial. Ou pelo nosso endereço de e-mail, comunicação, sem cedilha e sem tio, @mpsp.mp.br. Fique agora com a nossa entrevista desta edição. A nossa entrevistada desta edição é a doutora Milene, que coordena o Centro de Apoio à Execução no Ministério Público de São Paulo. Doutora, satisfação em recebê-la aqui para que possamos conversar. Eu gostaria de começar a nossa entrevista falando sobre 2 acordos que foram assinados recentemente pelo Ministério Público e pela Secretaria de Estado da Justiça para desenvolver 2 projetos. O primeiro deles se refere à questão do levantamento fotográfico aéreo, se eu não me engano, né? Para que esse levantamento passe a integrar o banco de dados da instituição. Por que o Ministério Público tem interesse nesse tipo de iniciativa, doutora? Bom, em primeiro lugar, Cláudio, eu agradeço aqui a oportunidade. São 2 projetos extremamente importantes para o Ministério Público, né? Vão trazer aí recursos na ordem de R$1.900.000 para o Ministério Público, para o desenvolvimento desses 2 projetos. Então, vamos falar então do primeiro deles, né? Que é o BIA, o Banco de Imagens Aerofotogramétricas Históricas de São Paulo. O IPT ele tem um grande acervo de imagens históricas da década de 60. E nós constatamos que essas imagens elas podem ser georreferenciadas, podem ser digitalizadas e serem utilizadas na elaboração de pareceres técnicos. Às vezes o Ministério Público tem que se socorrer da ajuda de alguns órgãos, às vezes tem que comprar fotografias antigas para poder fazer um comparativo de como é a situação hoje e como era a situação em outras épocas. E esse banco vai ajudar muito a instituição, né, nesse sentido, e é um acervo histórico que está lá no IPT. O IPT também é um grande parceiro nesse aspecto, está conosco nesse projeto. Isso vai servir para o Ministério Público, para a elaboração de pareceres e também para a sociedade. Com certeza. E o segundo projeto, ele tem relação com o Encontre Seu Pai Aqui, é isso? Isso. O segundo projeto ele é o software de pesquisa do Encontre Seu Pai Aqui. É para ampliação desse projeto. Esse projeto começou com um promotor de justiça de São Bernardo, o Dr. Maximiliano. Ele constatou que muitas pessoas não tinham o pai, né, na sua certidão de nascimento. Então ele idealizou esse projeto. Ele chamava as pessoas lá na promotoria de justiça, tentava identificar quem era esse pai, né, indicar o suposto pai, chamava o suposto pai e se o pai aceitasse reconhecer a paternidade, isso era feito tudo ali na promotoria, né? Havia esse reconhecimento administrativo, o cartório já também fazia parte e esse projeto começou a ganhar corpo em São Bernardo. Ele conseguiu o apoio do Poupa Tempo. Lá no Poupa Tempo tem todos os Poupas Tempo hoje, tem um totem de atendimento do Encontre Seu Pai Aqui. Então as pessoas chegam lá, preenchem uma ficha de atendimento. Essa ficha de atendimento
é digitalizada e mandada aqui para o Ministério Público. O CAEX é o responsável pelo recebimento dessas fichas de atendimento de todo o Estado, né? E por isso que o CAEX se envolveu agora nesse projeto também. E o CAEX faz as pesquisas de quem é o suposto pai, para entregar para o promotor algo que, né, já direcionado, com endereço, para auxiliar nesse sentido, o promotor não ter que ficar pesquisando. E como é feita essa pesquisa, né? Não só do suposto pai, mas qualquer pesquisa que o CAEX faz, qualquer pesquisa que o promotor faz na sua promotoria, nós não temos um sistema único de pesquisa. Nós temos diversos sistemas conveniados. Então, temos a Prodesp, temos o Plenos, temos o Detecta, temos vários bancos de dados que nos dão, na realidade não são bancos de dados, são acesso a sistemas que nos dão endereço. Certo. A gente tem que entrar um a um, identificar, vai, busca informação e volta. E agora é um robô que vai fazer isso. Isso. Com a apresentação desse projeto e a vinda desses recursos para o Ministério Público, vai ser possível, né, a aquisição de equipamentos e o desenvolvimento de um robô para poder fazer essa varredura, que vai possibilitar a ampliação ainda mais, né, do projeto do Encontre Seu Pai aqui, e não só do Encontre Seu Pai. Vai servir para o Encontre Seu Pai, mas vai beneficiar inúmeros promotores e procuradores de justiça quando eles desejarem fazer uma pesquisa, né, de algum nome, uma busca de endereço, algum dado relativo a alguma pessoa. Então, isso facilita a vida da instituição como um todo. Perfeito. E permite também a ampliação do projeto. Com certeza. E esses recursos, eles estão vindo de que fonte, doutora? Eles estão vindo do FID. É a primeira vez que o Ministério Público consegue captar recursos aqui no FID, que é o Fundo de Interesses Difusos, né, do Governo do Estado. Todos os termos de ajustamento de conduta e recursos de ações civis públicas e outros ajustes, eles vão para o FID, então eles compõem esse fundo, né? Então, quando há uma lesão a interesse difuso, os recursos para reparação desses danos, eles acabam indo lá para o FID. E o Ministério Público, então, se dispôs, né, é extremamente importante para a nossa instituição também sair à busca de recursos, né? Não ficar apenas esperando, né? Os recursos são escassos, as demandas são muitas, e em vez da gente ficar parado ou reclamando, tenta encontrar uma solução, né? Então, a apresentação, a idealização de projetos para captação de recursos foi uma dessas soluções. Nós apresentamos outros projetos, apresentamos um CFDD também, que é o Fundo Federal. Esses projetos foram habilitados, mas não foram contemplados ainda, também não sabemos se seremos contemplados, porque tem uma ordem classificatória. Sim. Mas no fundo, no FID, nós obtivemos a contemplação dos 2 projetos. Então, é um momento importante, é a primeira vez que o Ministério Público consegue captar recursos no FID e vai beneficiar em muito a instituição, o Ministério Público, a sociedade em geral, né, que vai ser beneficiada com a ampliação desses 2 projetos. E eu estou bem otimista com os 2. Ótimo. Aliás, doutora, essa parece ser uma marca tanto da senhora quanto do doutor Ismânio, a busca de soluções para além da instituição, vamos dizer assim, né? Além desses projetos que a senhora já explicou para a gente, a senhora tem se empenhado muito em obter apoio, vamos dizer assim, né, de profissionais que são de fora da instituição, para que os laudos possam ser elaborados, né, com bastante zelo e rapidez. Eu gostaria que a senhora comentasse um pouquinho esse ponto, doutora. Ótimo, Cláudio, explico. Nós temos também convênios com outras instituições que prestam apoio para o Ministério Público sem ônus, né? Então, temos convênio com o IPT nos auxilia bastante. Nós temos convênio com o CREA, nós temos um convênio com o CRES. Essas três instituições têm sido grandes parceiras do Ministério Público. Vou falar um pouquinho do convênio com o CREA. O convênio com o CREA, o CREA já recebeu 54 pedidos de parecer técnico, já prestou atendimento um número até maior de pareceres técnicos, porque 54 foram os pedidos, mas muitas vezes um pedido tem mais de um parecer ali envolvido. Certo. Então, o CREA já nos auxiliou bastante. Para o próximo mês, aí, vamos fazer um treinamento lá no CREA com os engenheiros que fazem esse parecer técnico para capacitá-los, para dar orientações sobre quais são os requisitos mínimos de um parecer técnico. O corpo técnico do CAEX vai ajudar nesse sentido. Vamos ter um seminário lá no CREA.
E um outro grande parceiro é o Cresce. Né? O Cresce São Paulo foi um grande parceiro, também é um grande parceiro, porque realiza laudo de avaliação mercadológica. Sim. Nós tínhamos um gap muito grande aqui, uma falta de profissional. Nós ficamos 4 anos sem um avaliador de imóveis aqui, né, na instituição. E o Cresce, agora nós já temos um avaliador, temos 2 avaliadores no quadro técnico do CAEX, e além desses 2 nós temos o convênio com o Cresce. Para aquela avaliação que é mercadológica, ela não exige um retrocesso no passado para verificar o valor, né, em uma determinada época. O laudo de avaliação mercadológica ele é extremamente útil e ele chega muito rápido, né? Ele chega em 90 dias, o Cresce também atendeu já fez mais de 100 laudos de avaliação mercadológica para o Ministério Público. Então o promotor que às vezes já chegou a esperar 3 anos por uma avaliação imobiliária, hoje recebe seu parecer em 90 dias, né, graças ao apoio do Cresce. E tudo isso sem ônus para o Ministério Público. O Ministério Público não paga essas instituições. Né? Mas você vai me perguntar, mas é de graça? Por que um profissional se interessa em prestar um serviço? Prestígio talvez seja a resposta. Exatamente. Né? Para o profissional é muito interessante prestar um serviço para o Ministério Público. Então é bom para ele prestar esse serviço para a instituição, ele recebe uma declaração de que ele executou um trabalho para a instituição, então para o profissional também é bom, né? Uma relação ganha-ganha. Nesse aspecto, Cláudio, até queria pedir o apoio dos colegas, né? Até para poder avaliar os pareceres do CREA, do Cresce e do nosso próprio corpo técnico, né? A resposta à pesquisa de eficácia. Nós temos aí uma pesquisa de eficácia, todo parecer técnico, a gente manda junto no próprio SEI uma pesquisa de eficácia. Ela já vem pré-preenchida, o promotor não tem trabalho nenhum, são só 4 cliques que ele tem que dar, em 10 segundos ele preenche e isso nos ajuda muito. Isso vai para uma base de dados, a gente consegue visualizar se o parecer atendeu, se não atendeu. Tem um campo aberto também que se o promotor quiser, ele pode tecer alguns comentários. Os técnicos gostam muito porque, né, às vezes ele tem um retorno sobre o trabalho que ele realizou. Feedback é importante. Exatamente. A crítica também é importante porque no que é possível a gente tenta corrigir rumo ou conversar com o profissional, com o técnico ali para ajustar algum ponto que não foi suficiente, né, quando possível, quando viável. Então a pesquisa de eficácia é um instrumento muito bom para a gestão. E eu gostaria de pedir o apoio dos colegas para preencher, que isso nos ajuda muito. É bem rápido, bem simples e é um bom retorno para nós enquanto gestores do CAEX. Está feito o registro. Pelo que a senhora acaba de declarar, doutora, a gente começa a compreender por que, no ano passado, pela primeira vez na história da instituição, o estoque, né, do CAEX caiu. Acho que por medidas como essas que a senhora veio nos explicar que a gente começa a entender. Doutora, infelizmente o nosso tempo é muito escasso. Eu agradeço muito a senhora ter aceitado o nosso convite aqui para a entrevista e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, Cláudio. Muito obrigada. E você, gostou do nosso programa? Inscreva-se no nosso canal youtube.com/mpspoficial. Até a próxima!